O sinal da escola tocou estridente, encerrando as aulas daquela tarde abafada em uma escola estadual na zona leste de São Paulo. Os alunos saíam em bandos pelos portões. Alguns riam alto, outros reclamavam da prova do Enem que se aproximava. Mas, no meio daquela multidão, via-se Camila, uma estudante do 2º ano do ensino médio, conhecida por sua educação e inteligência, caminhando devagar em direção ao estacionamento de motos. O uniforme da rede pública, camiseta branca com o brasão do estado e calça jeans, ainda estava impecável. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo prático, sem fios fora do lugar, e seu rosto mostrava um cansaço contido. Ela não gostava de confusão, falava pouco, mas seu olhar era calmo e cheio de controle. No local onde as motos ficavam, ela destravou sua Honda Bis preta, prendeu a mochila no gancho à frente, entre as pernas, e colocou o capacete branco simples. Depois de garantir que tudo estava pronto, deu a partida e começou a sair da área escolar. Camila não era uma garota mimada, mas uma defensora de sua dignidade. Nunca dava trabalho aos outros, nunca procurava briga. A rua em frente à escola já estava engarrafada, mesmo sem ser o pico do horário de rush. Caminhões, carros de passeio e um exército de motoboys disputavam o asfalto que irradiava o calor do sol tropical. Camila entrou no fluxo do trânsito com calma. Ela já havia decorado o caminho de volta, passar por 3 semáforos demorados, 2 rotatórias grandes e uma área famosa pelos alagamentos e trânsito perto do mercado municipal. Aquilo tudo já era sua rotina há tempos. Ela sabia quando frear, quando ultrapassar pelo corredor e sempre priorizava a segurança. O som das buzinas não a abalava. Embora seu corpo fosse pequeno entre os veículos pesados, sua postura não era de medo. Ela ia devagar, mas constante. Sabia que as ruas da metrópole podiam ser cruéis. Especialmente para uma mulher sozinha. O calor da tarde ficava cada vez mais sufocante. O suor começava a escorrer pelo pescoço de Camila, mas ela não reclamava. O capacete fazia sua cabeça parecer uma estufa, mas ela mantinha o foco. No primeiro semáforo parou e suspirou fundo. Ao seu redor, as pessoas pareciam estar em uma corrida frenética. Alguns motoristas cortavam a frente dos outros, outros xingavam com a cabeça para fora da janela. Mas Camila permanecia em silêncio. Apenas olhava os retrovisores de vez em quando para garantir que ninguém chegasse perto demais. Levantou a viseira um pouco para secar o suor da têmpora. Seu coração só desejava chegar logo em casa, trocar de roupa e ajudar sua mãe a preparar as coxinhas e salgados para a venda do dia seguinte. Não havia nenhum pressentimento ruim, nenhum sinal de que aquele dia mudaria drasticamente. Tudo parecia normal. Mas às vezes, o perigo vem justamente da via que consideramos segura. Quando o sinal verde abriu, Camila acelerou sua bis novamente. Desta vez, seu trajeto a levava para uma das grandes rotatórias perto de um famoso shopping center, o caminho que ela sempre fazia para ganhar tempo. A avenida começava a encher com veículos vindo de todas as direções. Camila diminuiu a velocidade, preparando-se para se aproximar do cruzamento conhecido por ser confuso. Antes mesmo de chegar ao ponto, ligou a seta para a direita. O sinal claro de que ela se preparava para fazer a conversão habitual. Não havia infração, não havia motivo para ser parada. Mas às vezes a boa intenção e as regras não são suficientes para proteger alguém de pessoas que abusam do poder. E lá na frente, sem que ela percebesse, alguém já a observava da calçada. Após quase 15 minutos de trajeto desde a escola, Camila finalmente se aproximou da confusão viária próxima ao shopping, um dos pontos mais movimentados da região. O trânsito ali era como um quebra-cabeça sem solução. A pintura das faixas no asfalto estava gasta, quase invisível. Parte estava coberta pela sombra de viadutos, outra parte apagada pelo tempo e pela chuva. As placas de trânsito estavam tortas, ou pichadas, ou simplesmente ignoradas. O fluxo de veículos de todos os lados tornava o ambiente caótico. Carros de luxo, ônibus lotados e motos disputavam cada centímetro. Ninguém cedia a vez. As buzinas soavam longas e irritantes,
como se cada motorista estivesse numa competição de vida ou morte. No meio disso tudo, Camila continuava devagar. Seus olhos focados na conversão confusa à frente. Ela sabia que aquele não era um lugar amigável para recém-habilitados. Para os paulistanos que passavam ali todo dia, aquele trecho era uma zona cinzenta da lei de trânsito. O caminho parecia legal, mas ao atravessá-lo, podia virar uma armadilha. Camila já tinha ouvido histórias de motoboys que eram parados ali, acusados de cruzar a faixa contínua, mesmo quando não viam infração nenhuma. Mas naquele momento, sua mente só queria chegar em casa. Ela desacelerou a moto e manteve a seta ligada. Preparou-se para fazer o retorno como de costume. A rua parecia vazia por um segundo, depois lotava de novo. Ela viu uma linha no asfalto, mas estava apagada, sumindo no piche derretido. Não havia uma placa clara de proibido retorno. Tudo parecia uma adivinhação. E nessas condições, tomar uma decisão é uma aposta. Não se trata apenas de certo ou errado, mas de quem vai julgar e com qual interesse. Camila respirou fundo. Dentro do capacete, o barulho ensurdecedor da cidade parecia abafado, mas a pressão era real. O suor escorria. Não só pelo calor, mas pela confusão. Viu outras motos fazendo o retorno tranquilamente. Ninguém foi parado. Tudo parecia normal. Ela avançou devagar, checando o retrovisor e o lado direito. Não havia guarda da CET, não havia blitz visível. Mas o instinto de Camila sussurrou que algo estava errado. Por algum motivo, aquela esquina parecia ter olhos escondidos nas sombras. Ela segurou firme o guidão. Não tinha intenção de errar. Só queria ir para casa, mas a cidade nem sempre dá espaço para boas intenções. Quando começou a fazer a curva, sua cabeça estava cheia de dúvidas. Deveria virar agora? Deveria seguir reto e dar uma volta maior? Mas se fosse longe demais, a gasolina que já estava na reserva podia acabar. Ela viu a marcação no chão, mas não havia a tartaruga ou o segregador físico impedindo. Era uma falha urbanística, não um erro moral. Ela não era uma motoqueira louca furando o sinal vermelho ou subindo na calçada. Era apenas uma estudante tentando decidir num cruzamento mal feito. E em questão de segundos, com o cuidado que julgou ser suficiente, Camila virou o guidão para a direita, cruzando a faixa apagada, sem saber que aquele pequeno movimento mudaria seu dia drasticamente. Assim que a roda dianteira da bis passou pela marcação quase invisível, um apito agudo cortou o barulho do trânsito, vindo da esquerda. Um homem fardado saiu de trás de um poste de concreto. Seus passos eram pesados. Movimentos lentos, mas autoritários. Era o Cabo Fonseca, um policial militar de 35 anos, corpulento, com a barriga forçando os botões da farda cinza bandeirante. O suor descia das têmporas até o pescoço, ensopando o colarinho. O rosto redondo, olhos pequenos vigiando por trás dos óculos escuros estilo aviador. Com a mão direita gesticulando bruscamente, ele deu a ordem para encostar imediatamente. Não houve sorriso, não houve boa tarde. O que saiu de sua boca foi um comando seco, como se estivesse abordando um bandido perigoso. Mas quem ele parava era apenas uma estudante de escola pública voltando para casa. Camila imediatamente desacelerou e encostou no meio-fio. Nunca antes tinha sido parada pela polícia, muito menos no meio de uma avenida movimentada como aquela. Sua mão esquerda tremia ao baixar o descanso da moto, enquanto a direita tateava o bolso da jaqueta jeans que usava por cima do uniforme. Verificando se a permissão para dirigir, a CNH provisória, e o documento da moto estavam ali, ela se virou para o policial com educação, tentando se acalmar, embora o coração batesse descompassado. "Algum problema, seu guarda?", perguntou com a voz baixa. Mas Fonseca não respondeu de imediato. Ele parou na frente da moto, olhando-a de cima a baixo, como se avaliasse uma mercadoria apreendida. Naquela situação, a autoridade não era proteção. Transformava-se em pressão, numa ferramenta de poder que atacava em vez de orientar. Para Camila, aquilo não era uma simples advertência de trânsito.
Era o início de uma intimidação muito mais profunda. Com um tom de voz alto e áspero, Fonseca começou sem rodeios. Sabe que você acabou de cruzar faixa contínua e fazer conversão proibida, disse ele, o tom soando mais como uma sentença de juiz do que uma explicação. Camila tentou responder, explicar que a pintura do asfalto estava apagada e que ela apenas seguiu o fluxo dos outros veículos que também viraram. Mas Fonseca não quis saber. Não tem desculpa. Você errou. Ponto final, disparou, apontando o dedo engordurado para a moto de Camila. Ao redor deles, o trânsito fluía. Alguns motoristas olhavam, diminuíam a velocidade para ver a treta, mas ninguém parava. Fonseca estufou o peito, querendo demonstrar poder. Mas por trás daquela postura, havia uma intenção oculta. Não era sobre aplicar a lei. Era sobre criar pressão para a vítima ceder. Para que ela quisesse resolver ali mesmo, sem burocracia. Camila ainda não entendia o jogo. Naquela situação tensa, continuou tentando ser educada. Tentou explicar que era estudante, que estava voltando da aula e não teve má intenção. Mas foi cortada grosseiramente por Fonseca, que agora estava mais perto. O cheiro de suor misturado com a poluição da rua era forte. Estudante é estudante. Se errou, errou igual, ele rosnou. Sua mão foi até o cinto da guarnição, ajeitando o coldre e soltou a ameaça velada. Vai querer que eu apreenda a moto e te multe formalmente, ou a gente resolve isso aqui agora? Aos ouvidos de Camila, aquela frase não era um aviso, era coação. Era pressão. E ela sabia que nem todos conseguiam escapar disso. Principalmente se estivessem sozinhas, sem testemunhas, sem força para reagir. O dia que começou normal agora virava um teste de nervos e coragem que ela nunca imaginou enfrentar. Após ficar parado alguns instantes com pose de autoridade, Fonseca falou com a voz pesada. Sabe que isso dá apreensão do veículo, né? A moto vai direto pro pátio. Guincho de área, multa gravíssima. Sai caro, disse ele, batendo a mão no painel da bis. O tom não era informativo, era ameaçador. Seu olhar era fixo, parecendo gostar do medo que causava. Camila ficou em silêncio, confusa. Era a primeira vez que lidava com aquilo. Ela cruzou a linha, sim, mas não por imprudência. O trajeto era confuso. Tentou abrir a boca para dizer que não sabia que era tão grave, mas antes que terminasse, Fonseca levantou a mão, mandando ela calar. Explica isso pro juiz se não quiser resolver fácil, disse ele secamente. Aquilo não era uma solução, era uma arapuca. Uma isca para Camila entrar em pânico e ceder. Silêncio. Alguns segundos se passaram. Fonseca deu um passo à frente. Seu ombro largo quase bateu no retrovisor da moto. Daquela posição, ele se inclinou, olhando nos olhos de Camila. Seguinte, se você não quiser dor de cabeça, eu levo a moto agora. Mas tem um jeito rápido, falou baixo, mas carregado de intenção. Nas entrelinhas, o cheiro podre da corrupção policial. Camila apenas o olhava atordoada sem responder. Mas sentia que o cerco se fechava. Em vez de clareza sobre o procedimento legal, ela estava sendo jogada num labirinto de intimidação. Na cabeça dela, 1000 pensamentos. Devia ligar para alguém? Devia correr? Mas suas pernas não mexiam, a voz estava travada. E Fonseca sabia disso. Posso chamar o guincho agora. Você volta a pé ou vai comigo na viatura para a delegacia assinar termo? Vai demorar horas, continuou ele. A frase parecia explicar o procedimento, mas a expressão facial deixava claro o outro motivo. Ele fingia cumprir a lei enquanto criava o terror psicológico. A ameaça era feita para a vítima achar que não tinha saída. Para achar que a única solução era o acerto, a rota que ele usava para extorquir. Camila começou a sentir falta de ar, apertando as manoplas da moto com força. O corpo estava ereto, mas a mente estava sendo bombardeada pela injustiça. Ela sabia que aquilo não estava certo, mas sabia também que se reagisse, quem acreditaria nela? No meio da pressão, Fonseca começou a andar em volta da moto.
Como um predador cercando a presa. Tocou a carenagem da frente, abaixou fingindo olhar a placa, depois voltou a encarar Camila de perto. Vou te dar a última chance. Quer complicação ou quer que eu te ajude a liberar rápido aqui mesmo? A voz mudou, ficou manipuladora. Fingia oferecer ajuda quando a realidade era extorsão pura. Camila continuava muda. Sabia que qualquer resposta podia ser usada contra ela. Mas o silêncio também a deixava encurralada. A rua cheia, mas deserta de solidariedade. Ninguém parava. Todos apenas passavam ou olhavam rápido e seguiam. E sob o sol escaldante de São Paulo, uma estudante estava sendo forçada a se curvar diante de um agente que usava a farda como ferramenta de opressão. Camila ficou parada sob o sol, o suor pingando do queixo. Não conseguia falar muito. A pressão de Fonseca travou sua língua, bagunçou seus pensamentos. Na confusão só conseguia pensar numa coisa: sair dali o mais rápido possível. Sua mão entrou devagar no bolso da calça jeans, puxando uma nota de dinheiro amassada. R$ 20. Era a única coisa que tinha naquele dia. O dinheiro do lanche e do transporte que sua mãe tinha separado das vendas magras de ontem. Não era muito, mas era tudo para ela. Com a voz quase sumindo, disse: "Eu só tenho isso, seu guarda." A voz tremia não só de medo, mas por saber que estava sendo feita de boba por quem devia proteger. No entanto, Fonseca não se importou. Não perguntou, não avaliou a situação, muito menos mostrou empatia. Assim que viu a nota de onça na mão de Camila, ele a pegou com um movimento rápido, brusco e sem vergonha nenhuma. Como se fosse um direito dele. Como se a garota na frente dele não fosse uma cidadã, uma estudante, mas um caixa eletrônico. O dinheiro foi direto para o bolso da calça tática, sem contagem, sem recibo, sem prova. Tudo aconteceu rápido, sem espaço para negociação. Tá, beleza, resmungou Fonseca. O tom era leve, como se tivesse resolvido algo trivial. Mas para Camila, o momento pesou toneladas. Ela sentiu sua dignidade sendo esmagada devagar. Não com gritos ou violência física ainda, mas com a injustiça legalizada por aquela farda cinza. Camila olhou para o vazio. A mão que segurava o dinheiro agora estava vazia, e o peito mais ainda. Sabia que aqueles R$ 20 eram ridículos para resolver um problema real, mas esperava que servissem para acalmar a fera. Porém, ao ver o olhar de Fonseca ainda fixo e ganancioso, percebeu que não tinha acabado. Fonseca continuava ali. O corpo parecendo um muro, o rosto suado emanando pressão. Não disse pode ir. Não disse cuidado na pista. Havia apenas uma atitude de suspense. A postura de quem avalia se continua apertando ou procura outra brecha. E no meio daquele silêncio sufocante, Camila começou a tremer. Estava sozinha, voltando da escola, e agora sem dinheiro nenhum por causa de uma coação que não devia existir. Sentia que tinha pagado por algo que não era culpa sua. Mas o que doía mais era que ninguém se importava. Ou melhor, todos que viam escolhiam o silêncio. Fonseca ainda estava na frente dela. A boca fechada, mas os olhos falavam. Olhos que avaliavam, mediam, procuravam. E Camila sabia que não estava segura. O dinheiro já tinha ido, mas Fonseca não tinha terminado. O dinheiro trocou de mãos, mas a pressão continuava. Camila pensou que depois de pegar os R$ 20, o assunto morreria. Esperava ligar a moto, seguir para casa e apagar aquilo da memória. Mas a esperança ruiu quando Fonseca disse: "Cadê o documento da moto?" "O documento fica comigo de garantia." A frase foi fria, dita sem culpa. Camila virou o rosto, confusa. Mas... "O senhor já pegou o dinheiro", disse baixo, tentando se impor, mesmo com o coração na boca. Mas Fonseca não se mexeu, apenas deu um sorrisinho de canto. Um sorriso que não era de um policial, mas de um malandro aproveitando a vantagem. O jogo onde uma menina de escola era peça fraca. Camila segurou firme a carteira onde estava o documento. Não entregou não por rebeldia, mas porque sentiu que já tinha sido humilhada o suficiente.
Já deu o dinheiro, e ele ainda queria mais. Desculpa, mas... Aquilo já foi o suficiente, disse ela, educada, mas firme. Porém, o tom firme despertou o lado sombrio de Fonseca. O rosto mudou. O tom de voz ficou meloso. Ele inclinou o corpo para frente, invadindo o espaço pessoal de Camila. Eita, bravinha você, hein? Geralmente estudante é mais boazinha, disse, soltando uma risada seca. A risada não era humor, era aviso. Um sinal de que ele estava mudando de papel, de autoridade para um homem usando seu poder para a satisfação pessoal, não para a lei. Camila deu meio passo para trás. O corpo tenso. Mas Fonseca deu um passo à frente. A mão grande dele se esticou na direção da mão de Camila, tentando tocar seu pulso. O movimento foi rápido, mas não agressivo fisicamente de início. Ele sabia que tocar com força chamaria atenção. Então escolheu o jeito sorrateiro. Um toque que parecia acidental, mas era totalmente intencional. Fica tranquila, eu posso te ajudar de outro jeito, murmurou quase num sussurro. Uma voz que para quem passasse longe pareceria amigável, mas no ouvido de Camila soou como vidro moído. Um tom que só quem já foi assediada reconhece. Doce na superfície, nojento na profundidade. A avenida cheia, os carros passando, mas tudo parecia distante de repente. Como se o mundo tivesse encolhido para apenas duas pessoas, a vítima e o predador. Camila endireitou o corpo, puxando a mão rápido antes que ele a tocasse mais. A respiração pesou. Ela não gritou. Não chorou. Mas seu olhar mudou. Não era mais de confusão ou medo, agora era de alerta e raiva. Fonseca percebeu a mudança, mas não recuou. Para ele, era um jogo e ele estava acostumado a ganhar. Mas Camila não era uma vítima passiva. Ela sabia que aquilo tinha passado dos limites. Na sua cabeça, só duas opções: reagir ou continuar sendo pisada. O mundo ao redor podia estar mudo, a lei podia estar cega, mas ela não. E quando alguém oprimido decide que não vai mais ficar calado, é aí que a faísca da resistência acende. Em questão de segundos, algo dentro de Camila virou a chave. O medo que travava seu corpo deu lugar a uma indignação fervente. A mão de Fonseca tentando tocá-la não era só falta de ética, era um tapa na sua cara como mulher, como ser humano, como brasileira. Ela recuou um passo, encarando Fonseca nos olhos. Não havia mais dúvida no olhar dela. Havia firmeza. E quando a mão gorda de Fonseca se moveu de novo, como se fosse insistir no toque ou pressionar mais, Camila agiu. Com toda a coragem acumulada de cada segundo daquela humilhação, a mão direita de Camila subiu e o tapa estalou com força na bochecha suada de Fonseca. O som foi alto, chocante. Um estalo seco que pareceu parar o tempo. Não foi um tapa apenas no rosto, mas em toda a arrogância por trás daquela farda. Fonseca paralisou. O corpo congelou, o rosto virado para o lado pelo impacto. Na bochecha, a marca vermelha dos dedos de Camila começou a aparecer, como um carimbo contra o abuso que ele cometia. Alguns segundos se passaram num silêncio tenso, onde apenas o motor dos ônibus ao fundo se ouvia. Mas entre o caos urbano, o clima gelou. O orgulho de Fonseca, construído sobre o medo alheio, desmoronou com um tapa de uma garota de escola pública. Ele virou o rosto devagar para Camila. Seus olhos queimavam, não de culpa, mas de ódio. O ego dele tinha sido pisoteado. Ele não estava acostumado a ser humilhado, muito menos em público. E muito menos por uma menina. Mas Camila não recuou. Ela sabia que aquele tapa podia piorar tudo. Mas também sabia que ficar quieta só faria dela a próxima vítima, e a próxima. O corpo tremia, mas os pés estavam firmes no chão. Ela encarou Fonseca, que ainda estava em choque, e disse alto e claro: "Eu não sou bandida. E não sou brinquedo pro senhor." A frase foi curta, mas afiada como navalha. Não era só um protesto, era um grito de guerra. O trânsito que antes só passava, agora começava a diminuir. Alguns motoqueiros olhavam. Pedestres que antes só passavam de relance, agora paravam para ver.
Eles não sabiam exatamente o que houve, mas estava claro que algo grave acontecia ali na calçada. Fonseca trincou os dentes. O rosto ficou roxo, os punhos fecharam. O corpo tremia não de medo, mas de uma raiva que transbordava do ego ferido. Ele não estava sendo envergonhado por um criminoso, mas por uma adolescente voltando da aula. Na cabeça dele, aquilo não era um tapa, era uma ofensa capital. Era um ataque ao poder absoluto que ele achava que tinha. Então, sem pensar duas vezes, Fonseca balançou o braço em direção ao pescoço de Camila. Não fingiu mais educação. Não disfarçou mais. Ele foi direto para esganar com uma mão só, apertando como se quisesse esmagar a resistência na fonte. Camila cambaleou, pega de surpresa e entrou em pânico. O ar foi cortado. As duas mãos dela foram para o braço de Fonseca tentando soltar o aperto. Mas a força física era desproporcional. Camila era leve, pequena. O braço de Fonseca era pesado, bruto. Ele apertava com violência, como se estivesse tirando a vida de um inimigo de guerra. Os olhos de Camila se arregalaram, o rosto ficou pálido. Ela tentou gritar, mas só saiu um som abafado. As lágrimas desceram não só de dor, mas de um terror absoluto. No meio de uma das avenidas mais movimentadas do Brasil, ela estava sendo estrangulada por um policial militar e ninguém chegava para ajudar. Camila começou a perder as forças, as pernas falhando. O mundo ao redor ficou borrado, manchado pelas lágrimas e pela falta de oxigênio. O som dos carros virou um zumbido distante. Com o resto de energia, ela tentou pedir clemência com o olhar. Mas Fonseca não ligava. Estava cego de ódio. Ele não via Camila como gente. Só via a afronta e queria eliminá-la. Quando o corpo de Camila quase caiu, a mão de Fonseca apertou mais. O rosto da garota começou a ficar roxo. Naquele momento, o que restava de Camila era choro, trauma e uma esperança quase morta de que alguém aparecesse. E no meio daquele silêncio ensurdecedor, quando a vida e a morte pareciam separadas por um fio, os olhos de Camila captaram um vulto vindo de longe, rápido, com um olhar focado. Ela não sabia quem era. Não sabia de onde vinha, mas a figura avançava com certeza, olhando direto para eles. Talvez fosse só esperança, talvez alucinação antes de desmaiar. Mas Camila sabia que se ninguém parasse Fonseca agora, ela poderia morrer. Não por acidente, não por doença, mas asfixiada por um policial que não suportou levar um tapa da dignidade de uma menina. No meio da situação crítica, enquanto o corpo de Camila pendia e o pescoço ainda estava sob a garra impiedosa, o destino agiu vindo do outro lado da pista. Uma moto alta, estilo trail, rasgava o trânsito pelo corredor. Em cima dela, um homem de porte atlético, vestindo a farda camuflada verde-oliva. Era o Tenente Ribeiro, um oficial do Exército Brasileiro, voltando de uma operação. Ele não era de se meter em briga de rua. Mas assim que seus olhos bateram na cena de um PM esganando uma estudante de uniforme escolar, o instinto militar disparou. Sem pensar, ele jogou a moto no meio da rua, parando o trânsito, e desceu com passadas largas, avaliando a situação com fúria. Não era uma raiva comum, era a ira de um soldado vendo a honra da farda sendo suja por outro agente. Ribeiro não perguntou. Não pediu licença. Para ele não existia justificativa no mundo para um policial enforcar uma menina na calçada. Em segundos ele furou a roda de curiosos que se formava e chegou pelo lado direito de Fonseca. Com a mão pesada e anos de treinamento de combate, Ribeiro desferiu um soco cruzado direto no rosto de Fonseca. Baque! O som foi seco, duro, quebrando o clima. O punho acertou amassando o rosto de Fonseca com força total, fazendo o corpo pesado do policial rodopiar e cair de costas na calçada suja. O sangue começou a escorrer do canto da boca, manchando a farda que antes ele usava para intimidar. A arrogância que queimava nele foi apagada instantaneamente pela justiça crua que chegou sem aviso. Camila caiu no chão, tossindo muito, tentando puxar o ar para os pulmões depois de tanto tempo sem respirar. Sua visão turva começou a focar na figura imponente à sua frente.
Ribeiro estava parado, corpo ereto, rosto fechado e um olhar fulminante. Ele se colocou entre Camila e Fonseca como uma barreira de aço. A mão esquerda estendida para ajudar Camila, a direita fechada em punho, pronta para bater de novo se Fonseca tentasse levantar. "Você é homem ou bicho, caralho?" gritou Ribeiro. A voz de comando ecoou, fazendo quem estava perto pular de susto. Ele não ligava para quem estava olhando. Naquele dia a patente ou corporação não importavam. Ele só via uma coisa, uma covardia que tinha que acabar ali mesmo. Fonseca ficou no chão. Não ousou falar. O rosto inchado, o lábio cortado e o olhar perdido. Ele tentou se mexer, mas as pernas estavam bombas, não pelo ferimento, mas porque sua moral tinha sido destruída. Ribeiro o encarou de cima e disse, devagar e firme, "Se você encostar um dedo numa garota de novo, eu mesmo arranco essa sua farda." A frase foi dita baixo, mas pesada como chumbo. As pessoas começaram a se aproximar, celulares levantados, filmando tudo. Testemunhavam que naquele dia, pela primeira vez, viram uma autoridade defender o povo contra o abuso de outra autoridade. E no calor de São Paulo, um soldado mostrou que coragem não é sobre o uniforme, é sobre ter caráter para defender o lado certo. Depois de garantir que Fonseca não ia reagir, Ribeiro virou para Camila. Ela ainda estava sentada no meio-fio, o corpo mole, respirando com dificuldade, os olhos inchados de chorar. Com um gesto firme mas gentil, Ribeiro agachou e tocou no ombro dela. "Tá tudo bem, consegue levantar?" perguntou. A voz não era mais o trovão que usou contra Fonseca, mas ainda era forte. Camila assentiu devagar, tentando se acalmar, ficando de pé com os joelhos tremendo. Ribeiro olhou para ela por um segundo e com um tom sério de proteção disse, "Vai para casa. Não olha para trás. Deixa que eu resolvo isso aqui." Naquelas palavras, Camila sentiu que não estava mais sozinha. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu segurança. Camila baixou a cabeça, murmurou um obrigada, quase inaudível e devagar, empurrou sua bis para longe dali. Alguns pedestres abriram caminho, olhando com pena, mas Camila não queria piedade. Queria esquecer aquilo, mas também queria lembrar de uma coisa, que ficar calada não é opção quando pisam na sua dignidade. Enquanto Camila sumia no trânsito, todos os olhos voltaram para Ribeiro, que continuava parado e imóvel. Postura militar impecável, encarando o ponto onde Fonseca estava sentado, humilhado, com o rosto sangrando. Ribeiro deu um passo à frente. O silêncio ao redor era total, mas a tensão vibrava no ar. Ele parou na frente de Fonseca, que olhava para o chão, sem coragem de encarar ninguém. Ribeiro estreitou os olhos e falou, voz baixa mas cortante. "Achou que a farda te dava superpoder? Achou que podia bater em estudante e sair rindo?" disse com frieza. A frase final veio como um veredito. "Se eu souber que você encostou em outra criança, eu garanto que você perde essa farda pelas minhas próprias mãos." Não houve grito, não houve show. Mas naquela calma, a ameaça era real. Não era bravata, era a promessa de um soldado com honra. Ao redor, as pessoas começaram a sussurrar. Alguns bateram palmas tímidas, outros continuaram gravando. Naquele dia viram algo raro, o sistema corrigindo o sistema para proteger o cidadão comum. Ribeiro não ligou para as câmeras. Não queria fama. Caminhou devagar até sua moto, deu a partida e saiu sem dizer mais nada. Enquanto isso, Fonseca continuava sentado na calçada. O rosto roxo não era só do soco, era da vergonha de ter sido desmascarado. Naquele dia, no meio do caos e do barulho,